Fala galera, eu sou o professor Enos e hoje a gente vai trabalhar um assunto que geralmente pode dar uma dor de cabeça quando a gente está estudando física, que é óptica. Óptica não é nada mais nada menos que o estudo da luz. E a luz, como sendo algo que a gente utiliza no dia a dia e sem ela a existência provavelmente não daria certo, é apenas uma radiação eletromagnética. Podemos ver aqui o espectro eletromagnético. Nesse espectro eletromagnético, nós vemos a faixa de comprimento de onda que a gente consegue enxergar, que a gente consegue visualizar. Tudo dentro desse espectro a gente consegue enxergar, são as cores, e através dessa combinação de cores é que a gente consegue enxergar e visualizar tudo que existe no mundo. Vamos então para alguns conceitos a respeito de luz. A luz ela pode ter uma fonte primária ou secundária. Ou seja, estamos falando do corpo luminoso e do corpo iluminado. Um bom exemplo disso é o Sol, como uma fonte de luz primária. O Sol ele ilumina todo o sistema. Qual é o nome do sistema? Qual é o nome do sistema? Todo o sistema solar. O Sol ele ilumina todo o sistema solar e ele é a fonte de luz desse sistema. Um outro exemplo é uma lâmpada. Quando a gente chega em um ambiente e ele está escuro e a gente acende uma lâmpada, a lâmpada ela está sendo uma fonte de luz primária, porque está fornecendo luz para todo o ambiente. Temos também a fonte de luz secundária. Essa fonte de luz secundária é o corpo iluminado, como por exemplo a Lua. A Lua não possui luz própria, ela é iluminada. Um outro exemplo é o ambiente. O ambiente em que estamos, caso ele esteja escuro e acendermos a luz ou abrirmos a janela para poder enxergar, nós estamos iluminando o ambiente. Ou seja, essas são fontes de luz primária e secundária. É importante destacar também que o feixe de luz ele pode se comportar de algumas maneiras diferentes. Temos aqui um feixe de luz cilíndrico ou também conhecido como paralelo. São retas paralelas onde elas têm um sentido e uma direção. Um feixe de luz convergente, eles convergem para uma direção, um sentido, um ponto, e o divergente, onde eles se divergem quanto ao seu sentido e propagação. Já falamos aqui sobre fontes de luz primária, secundária, de feixes de luz e também citamos o espectro eletromagnético. Uma boa representação da luz é o arco-íris. Se a gente parar para pensar o que acontece no arco-íris, gotículas de chuva são meios de propagação de luz que, quando a luz branca é incidida sobre ela, refletem algumas cores, que são as cores do espectro de luz visível. Só que a gente não consegue identificar todas, a gente consegue identificar só algumas. Aqui estão elas, as cores do arco-íris: o vermelho, alaranjado, o amarelo, verde, azul, anil e violeta. Essas cores são compreendidas dentro do espectro luminoso, mas a gente não consegue enxergar tudo no espectro. E aí, no arco-íris, a gente consegue perceber estas cores. É importante destacar também que a luz branca ela é a união de todas as cores. Já a luz negra é a ausência das cores. Vem comigo, existem alguns fenômenos ópticos que é muito importante e a gente vai dar uma aprofundada em cada um deles, tá certo? Quando a gente fala de reflexão, que é um fenômeno óptico, acontece que todo raio incidido sobre a superfície é refletido no mesmo meio. Não existe passagem de raio incidente. Isso é o que acontece na reflexão. O raio emitido, incidido sobre o local, ele é refletido ainda no mesmo meio. Nele a gente encontra um ângulo de incidência e um ângulo de reflexão.
E a gente vai ver um pouco mais à frente qual a relação que existe entre esses dois ângulos. Outro fenômeno é a refração, que ao contrário da reflexão, quando ele é incidido sobre a superfície, existe a passagem desse raio para o outro meio. Ou seja, o raio que é incidido em um meio, na superfície, ele passa pela superfície e vai para o outro meio. Nós temos aqui o raio de incidência, o raio que foi refratado, nós temos o ângulo de incidência, que ele faz com a normal, ele faz exatamente com a normal, e temos também o ângulo, o θr, que é o ângulo refratado. Outro fenômeno é o fenômeno da absorção, onde acontece nenhuma passagem de raio incidente. Todo raio é absorvido pela superfície em que é aplicado o raio luminoso. Então esses são os três fenômenos ópticos. Temos a reflexão, todo raio que é incidido sobre a superfície, ele é retornado dentro do mesmo meio. Temos a refração, em que todo raio incidido sobre a superfície, parte dele é refratado, ele atravessa a superfície, tendo um ângulo θ. E temos a absorção, onde acontece toda a absorção do raio incidente na superfície. Como acabamos de aprender alguns fenômenos da óptica, refração, reflexão, absorção, acompanhado com esses conceitos, facilita a gente entender a propagação da luz em alguns itens, em alguns meios. Por exemplo, quando nós temos um objeto transparente, o que acontece? Acontece toda a passagem dos raios luminosos que é incidido sobre aquele item que é transparente. Como essa representação nos mostra? O raio que é incidido sobre o objeto transparente, ele é totalmente atravessado e continua sua propagação. Quando nós temos um objeto opaco, acontece toda a absorção da luz que é emitida. Um grande exemplo disso é a nossa lousa. Vocês conseguem enxergar alguma coisa, a parede que está atrás dessa lousa? Não, porque ela é opaca e absorve todos os raios luminosos que é incidido sobre o quadro. Nós temos também translúcido, um objeto translúcido. O que acontece? Quando é incidido os raios sobre essa superfície, eles são absorvidos pela superfície ou então são espalhados ou propagados em diferentes sentidos e direções. Por isso que geralmente quando a gente está com um objeto translúcido, não conseguimos observar bem a imagem. Um bom exemplo disso são os boxes de banheiro. A gente sabe que existe uma pessoa lá dentro utilizando o banheiro, mas não podemos ter toda a descrição da imagem por causa dessa característica do objeto translúcido, absorver parte daquilo que foi emitido e também desviar os raios que passam. Temos alguns princípios ópticos da óptica geométrica que é muito importante, a gente vai trabalhar um pouco eles mais à frente, mas é bom a gente ter uma noção de como isso vai acontecer, tá certo? Propagação retilínea da luz. O que acontece? Se aqui nós temos uma vela, suponha que aqui é uma vela, né? Que não tem muita habilidade de desenhar. Temos uma vela e essa propagação ela é retilínea e a gente indica para onde ela está propagando por meio de setas. Isso que consiste essa propagação retilínea, tá certo? Independência dos raios luminosos. Vamos supor que a gente tem duas lâmpadas e coloque uma do lado da outra. Uma intensidade ou brilho não vai afetar a propagação da outra, a não ser que eles estejam conectados no mesmo circuito, enfim, mas a discussão não é essa, mas sim da propagação dessa luz. Existe uma independência entre esses raios luminosos. E o outro princípio é a reversibilidade. Quando você vai ao banheiro e se olha no espelho, nada mais acontece ali do que esse princípio da reversibilidade. A luz que incide sobre o espelho, ela retorna. O caminho, ao contrário, também pode ser feito.
Observando através dessa lente, a gente pode observar o que foi visto antes. No final dessa aula 1, eu quero trazer uma curiosidade para a gente. Quando a gente enxerga, por exemplo, uma planta que está fazendo fotossíntese, qual é a cor que a gente vê numa planta? Geralmente é uma planta verde. A gente pensa que a cor verde é aquela cor que ela está refletindo, e é exatamente isso. Quando a luz branca ela incide sobre a planta, a única cor que ela não absorve é a luz verde, e essa luz verde é refletida para os nossos olhos. Assim acontece com todo o material. As cores que existem em si é aquela cor que o objeto não está absorvendo e está refletindo. Com essa curiosidade a gente encerra essa aula 1 e a gente vai dar continuidade com mais temas. Essa aula foi conceitual, a gente aprendeu muitas coisas que vai servir de base para a gente aprender mais coisas nas próximas aulas. Então, continue com a gente e vem com a gente para o próximo vídeo.